Olá, Namastê! Vamos à sétima parte do amor entre Shiva e Parvati. Na sexta parte, nós vimos que Daksha teve filhos e filhas, milhares de filhos e filhas. E por último, e todos eles se entregavam à castidade, primeiramente os filhos, convencidos por Narada Muni, o grande Narada Muni, de que a vida celibatária, entregue a Deus, de meditação, de austeridades, era muito melhor do que a vida de homens casados. Eles, convencidos dessa bhakti, dessa grande devoção, desse grande amor de Narada por Vishnu, pelo Senhor Vishnu, eles então realmente seguiam essa vida de renunciantes, vagando pelo mundo como amantes de Deus. Daksha resolve ter filhas e tem então 60 filhas. É óbvio que um ser humano não poderia ter essa quantidade de filhos, 1000 homens filhos, depois 60 mulheres filhas, a não ser que ele vivesse muito mais do que 1000 anos. Nós devemos interpretar tudo isso de uma forma mitológica, esotérica, profunda, psíquica. Existe um conhecimento psicológico a respeito desse significado de 1000 filhos e mais 60 filhas, que não pode ser compreendido literalmente, a não ser que aceitemos a ideia de que em eras mais evoluídas o ser humano vive muito mais. Além de viver muito mais, alcançar idades superiores a 1000 anos, isso os textos sagrados afirmam que isso realmente aconteceu no passado, até mesmo a Bíblia, o Antigo Testamento da Bíblia cristã também fala de personagens bíblicos que chegaram a 1000 anos de vida, de existência. Se pudermos aceitar isso, tudo bem. Ou seja, porque eram eras diferentes, inclusive existem estudos que comprovam que quanto mais profundamente respiramos, inalamos e exalamos prana e apana, o pranayama, a prática do pranayama, é dito pelos yogis, por exemplo, a tartaruga gigante, isso lemos na autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, porque a tartaruga gigante vive muito. Ela ultrapassa 100 anos com facilidade, porque ela respira pouco, ela respira 4 vezes por minuto. O macaco, que é muito agitado, vive pouco, respira 32 vezes por minuto. O ser humano comum respira 16 vezes por minuto. Os grandes yogis, como Trailanga Swami, por exemplo, que Paramahansa Yogananda afirma que ele chegou aos 300 anos de idade, praticamente não respirava. É dito pelos moradores de Benares, a sua cidade santa, que ele permanecia às vezes submerso no Ganges, lá no fundo, dias e dias, porque ele não precisava respirar. Então ele chegou à idade de 300 anos, como lemos na autobiografia de um yogi, Swami Trailanga, com grandes poderes paranormais. Era um deus encarnado. Na Índia, século XIX, foi inclusive contemporâneo de outro gigante espiritual, Lahiri Mahashai. Quanto menos respiramos, de forma mais profunda, mais saudáveis nós somos. Claro que existem outros elementos aí, como o karma individual, o karma pessoal de cada um, que também vai determinar quanto tempo você deve ou não viver na Terra. Não é só a questão da respiração profunda, mas isso ajuda você a ter muito mais saúde física e mental. E o yoga nos ensina essa prática do pranayama, da respiração mais profunda, mais pausada, em que as retreats, os redemoinhos mentais também se acalmam e você entra naquele estado mais profundo de niroda, de quietude, de paz interna. Isso é yoga. Mas voltando a Daksha, muito provavelmente isso, a história de mais de 1000 filhos é mitológico, tem um significado profundo, místico, esotérico. Ou, como é dito nas eras de Treta e Satya Yuga, existe a capacidade de diálogo entre os seres humanos e os elementos.
Assim como vemos no próprio cristianismo a vida de São Francisco de Assis. São Francisco não dialogava apenas com os animais, ele dialogava com os elementos. Nós vimos que as filhas de Daksha, algumas filhas de Daksha, se casaram com Chandra. Apesar de falarmos a lua no feminino, o espírito da lua é Chandra, é masculino. A lua, alguns vão se decepcionar com isso, mas na mitologia a lua é Chandra, é masculino, é um espírito masculino. A lua tem um espírito, assim como a terra tem um espírito. A mãe terra tem um espírito, o sol tem um espírito, Surya é o espírito do sol. Todas as coisas no universo são vivas, não devemos olhar nem mesmo para uma pedra, para um objeto inanimado como se ele não tivesse vida. Tem vida. O espírito permeia todas as coisas, desde as formas animadas, desde as inanimadas até as animadas, até a inteligência humana. O espírito ele evolui desde os minerais, passando pelos vegetais, animais, humano e angelical ou super-humano. Essa é a evolução do Purusha, ou a mônada divina. Não devemos nos olhar, sou um ser humano. Não, eu sou uma mônada em despertar, uma mônada, um Purusha, um espírito, uma consciência em despertar. Desde o mineral, isso inclusive é aceito no sufismo, que é o lado místico do islamismo, e até no judaísmo, em que o judaísmo é reencarnacionista. Muitos judeus são reencarnacionistas, claro que não todos, mas grande parte, inclusive na época de Jesus, a maioria dos judeus no tempo de Jesus eram reencarnacionistas. O Zohar, que é o livro do esplendor da Kabbalah, que é o lado místico do judaísmo, fala claramente a respeito da reencarnação, do despertar, da evolução e do despertar do Purusha, da alma, encarnação após encarnação, até você se tornar um iluminado, um autêntico desperto, quando então a alma descobre a sua unidade com o absoluto, a sua unidade com Deus, que não é mais essa limitação do corpo e da mente, mas pura consciência. Esse é o despertar. E nessa visão, então, de eras mais evoluídas como Treta e Satya Yuga, muito provavelmente havia a comunicação com outros seres, com outras formas e com os elementos. São Francisco dialogava com o fogo, com a água. Por isso ele chamava todos os seres e todos os elementos de irmãos. Ele tinha uma visão panenteísta, que vem inclusive do próprio hinduísmo. O hinduísmo é panenteísta. Deus permeia todas as coisas com seu espírito, com seu prana, que é a energia vital inteligente. Vemos até mesmo na história do Ramayana, a história de Rama, Sita, Lakshmana e Hanuman. Hanuman foi um macaco e Rama dialogava com ele. Havia facilidade do diálogo com os seres da natureza. Rama viveu em uma Treta Yuga, segundo Swami Sri Yukteswar, mestre de Paramahansa Yogananda, é a era do magnetismo divino. E existe maior facilidade dos seres humanos de comunicação mental, telepática, inclusive com os seres da natureza. São Francisco de Assis e os santos, não só São Francisco, Chaitanya Mahaprabhu da Índia. Vemos iconografias, pinturas de Chaitanya bailando, cantando para Krishna. Foi ele quem criou o Mahamantra, cantando para Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E feras, tigres, leões, elefantes bailando junto com Chaitanya Mahaprabhu. Venham comigo, vamos à 7ª parte do amor entre Shiva e Parvati. Namastê. Então vimos na 6ª parte do amor entre Shiva e Parvati que 10 filhas de Daksha se casaram com Dharma. Dharma quer dizer a lei, as virtudes morais e espirituais, o próprio Sanatana Dharma, que quer dizer religiosidade, entrega a Deus, o Senhor da Justiça.
13 delas se casaram com o sábio Kashyapa e 27 se casaram com a Lua, ou Chandra. O restante se casou com diversas pessoas e a descendência dessas filhas aos poucos começou a preencher o mundo. Foi nessa época que Daksha teve uma discussão com seu genro, a Lua. Parece que Daksha tinha o hábito de brigar com todos os seus genros, como nós veremos mais à frente. Chandra, o deus Lua, havia se casado com 27 das filhas de Daksha. São os 27 asterismos lunares ou pequenos grupos de estrelas. Mas Chandra mostrava uma forte preferência por Rohini, a mais delicada entre elas. As outras reclamavam com seu pai e Daksha amaldiçoou por isso a Chandra. Seu belo corpo enfraqueceria e desvaneceria. Quando a maldição fez efeito, a Lua ou Chandra foi ficando cada vez mais fraco. Ele ficou aterrorizado e foi até o Senhor Vishnu, que o aconselhou a procurar o médico supremo, Vaidyanatha, ou o Senhor Shiva, guardião da erva sagrada, o Soma. Muitos pensam que o Soma é uma bebida feita por seres humanos. O verdadeiro Soma está dentro do ser humano. É o néctar da imortalidade, aquele que alcança a iluminação, desperta dentro de si mesmo, por meio da santidade, o Soma, razão pela qual ele também é conhecido como Somnata. Shiva curou Chandra, mas sempre que Chandra voltava para sua morada, ele temia que o mal o atingisse novamente. Por fim, Chandra implorou a Shiva que o curasse completamente. Shiva concordou em fazer isso e deu-lhe um lugar em suas tranças, ou seja, em seu próprio cabelo. A lua, portanto, como vemos nas iconografias do Senhor Shiva, a lua crescente Chandrakala adorna as madeixas de Shiva. E assim Shiva ganhou o nome de Chandrasekhara. Contudo, Daksha não perdoaria Shiva por ter salvo quem ele havia amaldiçoado. Foi então que Daksha se lembrou da promessa feita a ele pela deusa Durga, de que ela nasceria como sua filha. Assim, ele e sua esposa oraram à deusa e ela apareceu. Durga lhes disse para fazerem certos rituais de purificação e ela logo nasceria no ventre de Virine, a esposa de Daksha. Cumprindo sua palavra, a deusa Shiva, também conhecida como Durga, Kali, nasceu como filha de Daksha e Virine. Na hora de seu nascimento caiu uma chuva leve e flores do céu. Ela mostrou sua forma divina a seus pais e eles a louvaram com muitos cânticos. Depois ela se tornou um bebê mais uma vez e começou a chorar, como choram todos os recém-nascidos. Ela recebeu o nome de Sati. Na infância, seu passatempo preferido era ficar sentada em um lugar
desenhando retratos do Senhor Shiva, a quem ela nunca tinha visto neste nascimento. Todas as suas canções eram de Shiva ou Rudra. Um dia, Brahma, acompanhado pelo sábio Narada, foi à morada de Daksha e disse a Sati que seus desejos seriam realizados e ela teria o Senhor Shiva como seu marido. Ela se aproximou de sua mãe e informou que passaria por 1 ano de penitência para assegurar Shiva como seu marido. Então ela começou a cumprir uma penitência para ganhar os favores de Shiva. Todos os meses cultuava Shiva de diversas maneiras, submetendo-se a torturas rigorosas de seu corpo, até ter se passado 1 ano inteiro. No final do ano, ela concluiu sua devoção e se sentou concentrada no Senhor de 3 olhos, Trayambakan, o Todo Misericordioso. Até mesmo os sábios vieram ver Sati, pois ela tinha chegado a um estado exaltado que até eles tinham falhado em alcançar depois de muitos anos de tapásia.